Amém, louvado seja Deus. Segundas Crônicas, capítulo de número 31, versículo 20 e 21 para começar. E gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar no capítulo 31 e 32, alguns versos, à medida que o Espírito Santo for nos direcionando. Amém. Vamos estar orando, né? Baixa a sua cabeça. O inimigo, ele rouba a palavra. Quando nós estamos inquietos, quando nós estamos conversando, Satanás é astuto. Ele quer destruir com a igreja, ele quer destruir com a nossa vida. E ele envia os seus emissários para poder atrapalhar a gente ouvir a palavra de Deus, deixar que o Espírito fale conosco. E às vezes a gente entra na igreja e sai da mesma forma. E termina que temos uma semana tribulosa. E a gente não sabe por quê. Mas graças a Deus que o Espírito Santo é aquele que nos dá discernimento. E o Espírito de Deus é o mais interessado que a gente escute a palavra de Deus. Porque Ele é que está cuidando da igreja, Ele é o Senhor da igreja aqui hoje. Ele é que cuida, Ele é que ensina, que nos exorta, que nos capacita. É Ele quem trabalha na nossa vida, para que a gente seja burilado, seja transformado, preparado para morar com Cristo. Ele é o mais interessado, Ele quer apresentar uma noiva decente. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a gente vai começar lendo aqui 2 Crônicas 31. No versículo 20 fala assim: E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro, perante o Senhor seu Deus. Versículo 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. No capítulo 2, no capítulo 32, versículo de 1 a 8, diz o seguinte: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Verso 2: Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: Por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Verso 5: E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância.
e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temas, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Amém. Então, queridos, preste atenção o que Deus tem para você, porque eu já comi esta palavra e ela foi maravilhosa para a minha vida, e eu tenho certeza que ela vai ser de grande valor para você, porque esta palavra tem como tema vitória nas provações. Quem é que não passa provação nesta terra, né? Todos nós somos provados e passamos provações. Todos nós somos testados pelo mundo, somos testados por Deus, porque Deus tem um propósito no coração de cada um de nós. Afinal de contas, Deus nos resgatou de uma forma poderosa para nos fazer príncipes e sacerdotes de Deus, para proclamar as virtudes do Evangelho, para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado para salvar a humanidade. Amém, queridos? Então nós somos príncipes de Deus, e por ser príncipe de Deus, princesas de Deus, nós somos aprovados, somos provados. Muitas vezes somos reprovados e às vezes somos aprovados, mas estamos vivendo no tempo da graça, quando a Bíblia diz que quando eu estou sendo reprovado por Deus, Deus está me disciplinando, Deus está tratando com a minha alma, Deus está tratando com o meu espírito, porque eu sou príncipe de Deus, porque eu sou princesa de Deus, e Deus quer que eu assente diante dele, e a Bíblia diz que nós estaremos um dia diante do trono do Senhor para ver a glória que Deus confiou a ele. Por isso nós somos provados, por isso que Deus permite provações. E às vezes nós não sabemos porque Deus permite provações na nossa vida. Às vezes nós questionamos, às vezes nós choramos, às vezes nós lamuriamos e nós reclamamos diante do Todo-Poderoso, porque as coisas de Deus, os mistérios de Deus, só Ele entende. Mas quando Ele quer revelar, Ele abre o nosso entendimento, Ele abre o nosso coração e Ele fala no profundo das nossas almas. Então, querido, quando você estiver sendo provado, quando você estiver passando por provação, eu quero dizer uma coisa para você: glorifica a Deus, não murmura, canta, louva, ora, consagra, dá o grito da vitória, porque Ele é mais poderoso. Aleluia! Os nossos inimigos não sabem que há um maior. Amém? Na sua luta há um maior. Fala aí pro teu irmão: meu irmão, fala aí, tá na luta? Desanima não. Sabe de uma coisa: existe um maior que o teu inimigo não conhece. Amém? Então você é mais do que vencedor. Então veja bem, Ezequias foi um grande homem de Deus, um importante rei de Judá. Foi ele que reformou a religião do povo de Deus, restituindo o culto
a Páscoa, os sacrifícios e abolindo a idolatria no meio do povo de Deus. No contexto dessa palavra, se você for ler aqui os capítulos anteriores, você vai ver que Israel estava numa situação complicada, estava adorando nos altos aos ídolos, estava se prostituindo e fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, porque os outros reis eram corruptos. Mas agora está entrando no reino um homem segundo o coração de Deus, que veio para mudar a história, que veio para ser usado por Deus para curar as enfermidades de Israel. E agora ele entra na história para restituir o culto, para restituir a Páscoa, para restituir o sacrifício e para abolir o pecado do meio da igreja. Quando a igreja peca, quando a igreja está no pecado, quando a igreja está na desobediência, é necessário que o Espírito Santo de Deus entre com providência. E aí quando ele entra com providência, aí entra a luz do Senhor e as trevas se dissipam. Assim foi com o rei Ezequias. E o texto diz que mesmo assim, depois de toda a sua fidelidade, pensa bem, você está na luta, está na dificuldade, você está indo para o arrependimento, você está lá se derramando aos pés do Senhor, você está se arrependendo. E aí Israel também fez isso, compreendeu a palavra, se humilhou na presença de Deus. E agora, depois de tudo restaurado, depois do culto ser restaurado, depois de restituir as coisas perdidas, e agora a Páscoa está sendo feita, o sacrifício está sendo feito, e o pecado foi arrancado pela mão do Todo-Poderoso. Parecia tudo tranquilo, né? Tudo estava muito bom. Agora o povo estava descansado, o povo tinha acreditado na palavra do rei, e Deus tinha usado de uma forma poderosa. Agora a nação de Israel estava descansada do peso da maldição do pecado, e agora estavam tranquilos. Mas aqui está dizendo que depois disso tudo, da fidelidade desse rei e do povo de Israel, o inimigo, representado por Senaqueribe, o temido rei do império da Síria, o tentou destruir. O maior problema da gente, o maior problema da igreja, é que quando nós estamos numa guerra, quando nós estamos numa batalha, a gente realmente busca a coisa certa, a gente busca o caminho do Senhor, a gente se arrepende das nossas fraquezas, a gente se humilha na presença de Deus, a gente busca a unção, a gente busca na palavra, a gente sente a presença de Deus, sabe que Deus é poderoso para perdoar os pecados, ainda que eles sejam vermelhos que nem o carmesim. A palavra de Deus diz que Ele nos torna mais branco do que a neve. E aí, quando nós nos sentimos limpos e nós descansamos. Em toda a história da Bíblia nós vemos que o povo de Israel gosta de descansar. Depois de uma guerra, depois de uma luta, o povo gosta de descansar, o povo gosta de farrear, o povo gosta de fazer a festa, e todo mundo vai dançar, e todo mundo vai comer churrasco, e todo mundo vai comer o sacrifício, e todo mundo se alegra. Mas a gente esquece que tem que vigiar. Tem que vigiar. Depois de tudo isso, depois da fidelidade do rei, o inimigo representado por Senaqueribe, o temido rei do império da Síria, tentou destruir Israel. E aconteceu que Ezequias era um homem temente a Deus. Fala para o seu irmão: meu irmão, você é temente a Deus? Então presta atenção que Deus está falando. O rei Ezequias era um homem temente a Deus, e não quis lutar sozinho, mas pediu força ao Senhor. Amém? Irmão, na sua luta, você não pode lutar sozinho. Irmã, você não pode lutar sozinha. Você tem um inimigo feroz. Você tem um cara chamado Satanás, o príncipe das trevas, que te odeia, que deseja destruir a tua vida, deseja destruir a tua família,
deseja destruir a tua comunhão com Deus. Meu irmão e minha irmã, levanta a cabeça. Se tu está na prova, se tu está sendo provado por Deus, louva o Senhor, canta esse Deus maravilhoso, glorifica Ele, dança na presença dEle, mas sabe que é necessário, depois da alegria, vigiar, porque o inimigo não dorme, e você precisa de pessoas para cobertar a sua vida. O maior problema é que a gente não tem quem confiar. Pastor, que é isso? Porque nós, a igreja, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, e às vezes nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós não queremos comer para crescer, nós não queremos nos alimentar para nos tornar forte, nós não queremos se envolver, e às vezes nós somos crescidos com uma criança raquítica, fraca, desanimada, fácil de ser vencido. A palavra de Deus diz, Paulo tinha um problema com a igreja de Corinto. Era uma igreja complicada, uma igreja que trazia problema constante. Os irmãos estavam sempre guerreando entre si por várias coisas da vida. E Paulo disse: olha, eu não consigo falar coisas maiores para vocês, eu não consigo dar um alimento mais forte para vocês, porque vocês ainda estão agindo como crianças. E ele citou várias situações que nós conhecemos, que às vezes acontece no nosso meio, que às vezes nós não vigiamos, nós cantamos, nós declaramos a vitória, nós passamos pela aprovação, e nós somos aprovados por Deus, às vezes desaprovados, porque a gente não vigia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o inimigo não dorme. Ele está de olho em você, meu irmão. Ele está de olho em você, minha irmã. Ele sabe que Jesus está te preparando para morar no céu. Ele sabe que Jesus te chamou para uma grande obra. Ele sabe que você vai ser um instrumento resgatador de almas. Ele sabe que você vai trazer multidões para o reino, e ele vai te atrapalhar. O inimigo vai te atrapalhar, porque você vai resgatar a gente do inferno. Você vai tirar pessoas da mão dele, do inferno. E por isso o inimigo sabe que você é talentoso, que você é talentosa, mas ele colocou dentro de você, no seu coração, o espírito da desobediência. Ele colocou no seu coração muitas vezes o espírito da negligência. Ele às vezes coloca no coração do homem, o espírito da fofoca. Porque o diabo, ele é especialista em destruir ministério. Reino. Aqui está estabelecido o reino. Este lugar aqui é o lugar onde se manifesta o reino de Deus. É aqui que se manifesta a graça de Deus. É aqui que se manifesta a vontade de Deus. E Satanás sabe que Deus tem um projeto, Deus tem um plano na sua vida, na minha vida, para que nós possamos realizar. E Deus está procurando que a gente entenda isso, para a gente se fortalecer não contra os nossos irmãos, mas contra o nosso inimigo, Satanás. Ele entra sutilmente no meio da igreja. Umas vezes uma pessoa falou assim: pastor, eu não acredito que Satanás assiste o culto. Ele assiste o culto. Ele vai futucar você para conversar com a pessoa que está do seu lado. Você se torna um instrumento dele, porque você está conversando com o seu irmão, para que ele está tirando a tua atenção, para tu não ouvir a palavra e não se converter dos seus maus caminhos. Todo dia nós pecamos, nós somos cheios de fraqueza. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama as nossas atitudes erradas. E o diabo, irmão, ele é astuto. Ele vai te futucar no culto, ele vai fazer coceira nos teus ouvidos,
Ele vai fazer com que você nesse assento se sinta um formigueiro, para você não conseguir ficar quieto para ouvir a palavra de Deus. São as estratégias dele. Mas talvez isso aconteça porque você está vindo para a igreja e não tem uma cobertura. Cobertura. Que aqui é a cobertura, pastor? Tem que trazer um cobertor? Não. Você precisa de uma cobertura. Você precisa de um irmão, precisa de um irmão, o homem, e uma mulher precisa de uma mulher. Tanto na questão de adulto como jovem, adolescente, precisa de uma cobertura. Mas para você ser cobertura do seu irmão, ou irmã, sendo cobertura de irmã, você precisa estar fazendo o que Ezequias fez. O que Ezequias fez? Olha o que a Bíblia diz no verso 20. Fez Ezequias em todo Judá e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Presta atenção. Ezequias fez o que era bom, o que é reto e o que é verdadeiro. Porque se eu estiver fazendo isso, Deus vai me abençoar, e eu vou prosperar, e eu vou crescer na estatura, na plenitude e no conhecimento de Deus. Aí eu vou ter condição de acobertar o meu irmão, eu vou ter condição de ouvir o meu irmão. E ouvir o meu irmão é segredo de Estado. Eu não posso ouvir o meu irmão e chegar ali na esquina e falar: meu irmão está em pecado. Então Satanás, ele é astuto. A Bíblia diz que a melhor coisa na vida do homem é o caráter. O homem de Deus e a mulher de Deus. E tem uma coisa também que se chama, que nós temos que ter como filho de Deus, é segredo. Segredo. O que é segredo? Segredo é você contar algo para a pessoa que você confia e saber que está contando para o túmulo. Ninguém vai saber do que está acontecendo com a sua vida. Irmãos, isso chama de ética. Às vezes eu costumo dizer para os irmãos, e digo assim, que eu não sou melhor do que ninguém, eu estou crescendo em Cristo, estou trabalhando para ir para o céu. Mas tem assuntos aqui da igreja que nem a minha esposa sabe. E ela sabe disso, porque eu digo para ela. Porque quando ela pergunta, que eu sei que não é o momento de falar, e não é para falar, porque a pessoa pediu para não falar, eu digo: olha, foi bênção de Deus, e é eu e Jesus Cristo, e a pessoa, e glória a Deus, vamos morar junto. Porque eu aprendi desde criança a ser ético. Porque uma das coisas que mais é importante na vida do homem, da mulher de Deus, é ser ético, é saber ouvir. E muitas vezes nós não crescemos nessa dimensão, e a gente se atrapalha muitas vezes quando a gente ouve ou a gente escuta de um irmão, quando ele está necessitado de um conselho, de uma ajuda. A gente fala assim: meu irmão, eu vou contar para você aqui, minha irmã, mas você não conta para ninguém não, eu estou contando para você só para você orar. Mas infelizmente a gente é falho, infelizmente a gente fraqueja. E Deus está falando no meu coração agora que Deus quer usar a tua vida, porque Ele te chamou do mundo do pecado, Ele chamou da confusão, e Ele te limpou e te trouxe para que você seja príncipe e princesa, rei. Um rei, ele tem grandes responsabilidades. Pesa sobre ele uma grande responsabilidade, porque ele está cuidando de uma nação, e essa nação precisa confiar nele. Então, quando este homem Ezequias se aconselhou com os seus príncipes, é porque ele confiava. E o que eu quero chamar a atenção de você é que você se prepare para poder, se você já é ético, seja mais ético ainda. Porque Deus vai mandar aqui uma multidão de gente arrebentada. Deus vai trazer casais aqui arrebentados. Deus vai trazer aqui jovens arrebentados,
que vão chorar no teu colo, meu irmão, minha irmã, pedindo o socorro de Deus, e você tem que ficar calado. Saber ouvir as pessoas. Deus está te preparando. Deus está nos preparando para uma grande obra. Deus está nos preparando para vencer o inimigo dia após dia. Satanás, ele é astuto, ele quer realmente fazer com que a igreja seja uma igreja impura, uma igreja idólatra, uma igreja feiticeira, uma igreja que não se porta como uma vencedora, uma igreja que se guerreia entre si, uma igreja que luta entre ela mesma. O próprio Jesus falou: se Satanás está dividido, o reino dele vai se acabar. Quando nós imaginamos que a igreja está doente, ou nós falamos que a igreja está doente, quem é essa igreja que você está dizendo que está doente? Você está doente, porque você está falando mal da sua igreja. Quando você abre a boca para falar mal do seu irmão, do pecado do seu irmão, você é que está doente. O outro coitado que caiu está melhor do que você. Então o Espírito do Senhor está colocando no meu coração que Ele quer mudar essa história. Se porventura existir nesse arraial alguém que procede desta forma, eu quero dizer para você, o Espírito Santo está falando contigo nesta noite, e Ele quer mudar a tua história, porque a sua língua tem que ser como a pena de um habilidoso escritor, meu irmão, que escreve coisas boas, que anuncia coisas boas e que cobre o pecado. Quando eu estou dizendo que você vai cobrir o pecado, não é porque você vai concordar. Tem várias formas de cobrir o pecado do seu irmão. É quando você sabe que ele está errado, está errando, você se torna como um atalaia, uma cobertura, para ficar ali do lado, acompanhando, ligando, aconselhando, indo, abraçando, ajudando, chorando, conscientizando aquela pessoa que está falhando das suas fraquezas. E a Bíblia diz que nós temos que carregar as cargas uns dos outros. Amém? Você está pronto para carregar a carga do seu irmão? Você está pronto para ouvir o seu irmão? Na hora que ele está lá no fundo do poço, esperando uma corda para ser puxada. O Espírito de Deus está nos trazendo uma revelação nova para nós esta noite. Porque a noiva dele tem que ser uma noiva sábia. Tem que ser uma noiva inteligente. Roupa suja se lava em casa. Nenhum de nós vamos chegar aqui e expor a nossa família, na nossa casa. Às vezes tem dificuldade, tem problema. Mas não vamos chegar aqui na igreja e quebrar o pau aqui e dizer que a nossa família está com dificuldade. Pelo contrário, a gente tenta resolver a situação na nossa casa, tenta orar junto, tenta consagrar, tenta a ajuda de outras pessoas que podem nos ajudar. E Deus é conosco, e Deus vai nos abençoar, e Deus cura. Quando nós expomos a nossa casa, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós expomos o nosso irmão, nós estamos expondo a nós mesmos. Quando nós estamos dizendo para as pessoas lá fora os nossos pecados, nós estamos desnudando a noiva do Senhor. Nós estamos mostrando para a rua que a noiva do Senhor é prostituta, que ela é idólatra, que ela adora os deuses estranhos, que ela é uma noiva relaxada, que ela é uma noiva que não tem compromisso com o Pai, ela é uma noiva que não está nem aí para a volta do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter cuidado,
porque nós estamos caminhando para o tempo do fim. Nós estamos caminhando. E nessa noite eu gostaria que você estivesse levando isso no coração, pedindo: Deus, me ajude a ser um canal de bênção. Me ajude a me preocupar mais com a minha igreja, com a minha vida, com a minha família, com o meu irmão que precisa de oração, com o meu irmão que precisa de vigilância, com o meu irmão que precisa de cobertura, que precisa de apoio. Por mais errado que o seu irmão seja, ele é teu irmão. Nós estamos vivendo ainda na graça, né? Graças a Deus. Agora vamos entrar na pregação? Como lutar junto com Deus? Eu disse que você não pode lutar sozinho, amém? Você não pode lutar só. Se você lutar só, o inimigo vai vencer. Então você precisa lutar junto com Deus. E nós vamos verificar aqui alguns exemplos do rei Ezequias, que vai nos ensinar muito hoje como enfrentar os problemas com a ajuda de Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos, irmãos, é ser fiel. Fiel. Fidelidade é algo importante na vida de um crente, de uma pessoa que um dia teve um encontro com Jesus. Fidelidade é a palavra-chave da vitória. E diz aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 31, diz aqui no versículo de número 20: e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Fidelidade. Consertou a casa de Deus, consertou o povo, ajudou o povo a compreender os seus pecados e a se arrepender dos seus maus caminhos. Se manteve na posição de fiel a Deus. Como Ezequias, nós devemos ser fiel ao Senhor em todo o tempo, em toda obra, em todo lugar, e com integridade de todo o coração, pois a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar. Aonde é que você está falhando? Aonde é que você está deixando de ser fiel? Que o inimigo está cirandando na sua vida. Às vezes nós não paramos para pensar, irmãos. Nós não imaginamos que nós somos carne e sangue ainda, que nós não temos o corpo revestido da unção do Filho que não tinha pecado. Todos os dias nós somos infiéis em alguma coisa. A igreja está sofrendo por causa da nossa infidelidade em algum lugar da nossa vida. Se a gente pedir ao Espírito Santo agora para ir lá no quartinho do fundo, para tirar os móveis velhos que estão lá, que nós entulhamos dentro daquele quartinho do fundo, vai feder. Então nesta noite o Espírito de Deus quer chamar a sua atenção, porque a igreja, se a igreja está sofrendo, é porque a igreja deixou de ser fiel em alguma coisa, com ela mesma e com seus irmãos, e com Deus. Sabe de uma coisa? Deus não deixa barato. Ele vai sacudir, ele vai balançar a videira, ele vai soprar, e quando ele sopra, a poeira sobe. E a gente não sabe, às vezes, a razão porque a luta está grande. Por que nós estamos sendo provados? Por que as coisas não dão certo para a nossa vida? Por que não está dando certo para você? Por causa da sua infidelidade. A fidelidade é a chave da sua vitória com Cristo. Mas se você deixa de ser fiel em qualquer área da sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus não vai deixar barato. Porque a Bíblia diz que no céu não entra infiel. Lá no céu só vai entrar o cara que é convertido, que um dia teve um encontro com Cristo, que se arrependeu da maneira errada que vivia lá no mundo, saiu lá do pecado, deixou toda a sujeira
na profundeza do mar, se arrependeu, se converteu e agora vive para Deus. Não adianta tapar buraco, não adianta remendar, porque no reino de Deus não dá para vestir calça remendada. É hora de fazer avaliações. Sabe, irmão, às vezes a gente fica brincando com a coisa. Hoje eu fui num velório de uma pessoa que não era crente, a família nem era crente, mas era de um amigo meu muito chegado, que eu estou procurando ganhar ele para Jesus. E eu achei engraçado que quando ele ligou para mim, ele disse: olha, Lima, eu estou te avisando porque você faz parte da nossa família. Irmão, eu deixei tudo hoje aqui, eu fui para aquele cemitério para estar com aquele rapaz, para consolar aquele rapaz, para consolar aquela família, para trazer uma palavra de vitória. E ele dizia: olha, Lima, o meu irmão morreu porque ele não ouviu a voz de Deus, porque era um homem que bebia muito, e a gente aconselhava ele, a gente falava as coisas, e ele não ligava para isso. E já tinha havido várias ameaças pela família para que ele deixasse de beber, e ele não dava atenção. Morreu sem Jesus. A família estava triste, sem saber o que fazer. O pregador numa situação difícil, porque coisa ruim é pregar em velório de pessoas que não são crentes. E eu falei: Jesus, tem misericórdia. Foi a primeira vez que eu gelei. Irmã, eu gosto de pregar em velório, eu dou mau valor pregar em velório, mas hoje eu tremi na base. Eu falei: Deus, eu não tenho nada aqui para dar para esse homem, para essa família. Meu Deus, me ajude. E eu estava ali com minhas mãos geladas. E eu tomei até lá na capela tinha chocolate, tanta coisa boa lá. E eu tomei um chocolate quente para ver se esquentava, mas eu precisava do Espírito Santo mesmo. Eu falei: Espírito Santo, tem misericórdia da minha vida. Usa a minha vida nesse lugar. E como sempre, irmão, eu evangelizei. Evangelizei muita gente ali hoje. E eu falei para eles que não tem solução a não ser em Jesus Cristo. Que eles não precisavam de ter uma religião, mas que eles precisavam de Jesus Cristo, que tinha conquistado o reino, que tinha conquistado a salvação, e que a porta estava aberta, por pior que fosse o pecador. Eu tenho certeza que a palavra ficou ali. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu liguei para ele, perguntei como estava a mãe dele e a família. Ele disse: olha, depois que você esteve lá, nós todos estamos bem, estamos conseguindo superar. E é isso que as pessoas precisam. Sabe por que aquele rapaz me chamou para ir no velório do irmão dele? É porque tudo que aquele rapaz confidencia comigo é entre eu, ele e Deus. É uma família que está passando uma luta, uma dificuldade muito grande. Mas quando ele me chama na casa dele, irmãos, eu dou esses 2 ouvidinhos aqui para ele falar o que ele está sentindo, a dor do coração. Quando a mulher dele abre a boca, só Jesus na causa, e eu estou lá olhando, orando em espírito e ouvindo, irmão, para dar uma palavra de cobertura, ainda que eles não sejam crentes. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas um dia a obra da salvação vai entrar no coração deles. E a igreja de Jesus Cristo precisa acordar, porque os tempos estão difíceis. Casais vão vir para cá e eles precisam de você, homem e marido, esposa, para dar uma palavra de vitória. Eles precisam de pessoas confidenciais. Eles precisam de pessoas que não vai falar o seu pecado para os outros. Será por que Deus está demorando a crescer essa igreja? Porque nós estamos andando devagar. Às vezes nós estamos preocupados com nós mesmos. Às vezes nós não ligamos para esse negócio da fidelidade. Nós não prestamos atenção ao peso de responsabilidade que está sobre você. Às vezes você talvez nem imagina: não, eu não tenho cargo na igreja, esse negócio é dos obreiros, dos pastores aí que resolve. Não, a igreja é um corpo.
Você pode ser um braço, você pode ser uma perna, você pode ser um ouvido, quem sabe? Então você precisa se cuidar. Precisa se levantar em Deus. Falar: Deus, eu vou ficar a vida toda aqui, sentado nesse banco, sem ser útil para nada, sem fazer nada, sem me preocupar com nada, sem fazer nada para Deus. E aí na hora quando Jesus voltar para você, porque a qualquer momento Ele está voltando para qualquer um de nós, e é na hora de ajustar as contas lá, o que você vai dizer para Ele? Qual foi a obra que você fez para Deus? Com quem você se preocupou aqui, meu irmão? Com quem você se preocupa lá fora? Sabe, irmão, a Bíblia diz que Jesus salvou a igreja, salvou você com o propósito de continuar a obra não acabou, a obra está andando, e você é o trabalhador da obra, você é aquele que foi chamado em todos aqueles horários que a Bíblia diz. Talvez você se acha que tem sido o trabalhador da última hora, mas não importa, o que importa é que você faça a sua parte. Porque quando nós chegar lá, nós vamos ser avaliados. Nós vamos passar pela prova. E a Bíblia diz que a prova vai ser pelo fogo. E se essa obra passar pelo fogo, você será aprovado. Ah, pastor, é a igreja que vai passar pelo fogo? Nós. Cada um de nós vamos passar pelo fogo. E nós vamos dar o nosso relatório para Deus. Então lembra de uma coisa: fidelidade é a chave principal. Segundo, como lutar junto com Deus? Depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 32, verso 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-los para si. É assim que o inimigo vai fazer. Se você estiver lutando junto com Deus, o inimigo vai voltar. Ele vai tentar contra a sua vida. Ele vai colocar no seu coração aquilo que você gosta. Se você gosta de mentir, ele vai sempre te usar na área da mentira. E tem crente que mente, que é uma droga. Mas a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Irmãos, mentiroso não entra no reino dos céus. Deus odeia a infidelidade. Deus odeia a mentira. Deus odeia a confusão. Deus odeia o disse-me-disse. Deus odeia a língua maldita. Por isso nós precisamos depender de Deus. Para quando a gente precisar um do outro, nós vamos nos ajuntar. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe chamou os seus príncipes. Não foi os príncipes? Príncipe é aquele que é conhecedor profundo das escrituras. Não é o meia boca. Crente meia boca só entra no cacete, meu irmão. Na pancada, porque o diabo bate mesmo. Satanás, ele não tem pena de crente meia boca, que não conhece as escrituras, que não lê a Bíblia, que não ora, que não sabe usar as armas que Deus já entregou nas mãos. E às vezes você está apanhando, está sofrendo, está na prova, e fica perguntando para Deus: por que eu estou na prova, Deus? Por causa da infidelidade e porque não está lutando com Deus, junto com Deus. Irmãos, eu estou dizendo para vocês que chegou o tempo de você levantar cedo da sua casa de manhã
e vir para a escola bíblica e nós prostrar o nosso rosto nesta palavra e comer esta palavra e alimentar a nossa alma e alimentar o nosso espírito e a gente crescer na palavra, crescer no entendimento, porque Deus disse que o seu povo peca por falta de conhecimento. Quando o crente vai para a escola bíblica, quando o crente come a palavra de Deus, quando o crente investe tempo na palavra, quando o crente ama a casa do Senhor, ele está junto com Deus, ele está cobertado por Deus, ele está cheio de Deus, ele está cheio do conhecimento de Deus. E haja vista que tem pessoas na igreja ainda, tanto faz ser nessa como na outra que eu já ouvi, que diz assim: não, eu não vou para a escola dominical não, porque eu já sei de tudo. Você não sabe nem de como começou a missa. Você não sabe nem do rosário da missa. Sabe, querido? Essa prepotência de pensar que sabe tudo é o pior erro na vida de um ser humano. A pessoa que se julga saber de tudo não sabe nada. A própria palavra de Deus diz isso. Então, irmãos, eu quero te convocar nessa noite para você andar com Deus, junto com Deus. Tira esse cobertor de cima de você. Vem para a escola bíblica para a gente estudar a palavra de Deus, para a gente se fortalecer, porque Satanás, ele não está brincando com esta igreja. Satanás não está brincando com a sua vida. Não é criticando você não, mas se eu falar um livro da Bíblia aqui, eu sei que muita gente não vai nem saber onde é que está. Irmãos, quando eu aceitei o Evangelho, nos meus primeiros anos de cristão, eu citava, e ainda cito hoje ainda, os livros da Bíblia, tudo, de cor salteado. Quando o pastor falava lá na frente, eu estava igual a Genô aqui, ó. Igual a Genô, você fala uma passagem aqui, o Genô já está com ela na mão. E alguns outros que eu sei que faz isso. Porque sabe manusear a palavra de Deus. Olha, irmãos, me desculpe, mas é a palavra de Deus que diz assim, que Deus não chamou preguiçoso para a sua obra. Quando Deus chamou Gideão para vencer o inimigo, ele só mandou separar 300. Ele falou assim, ó, esses medrosos aí, manda embora. O cara que estiver bebendo água olhando assim, manda o cara embora. Não, aquele que bebe água e fica lá bebendo o tempo todo e não vigia, manda embora. Mas aquele que está bebendo olhando, esse é o cara. Vigilância. Então, irmão, nós queremos uma igreja forte, nós queremos uma igreja avivada, nós queremos uma igreja que ganha a vitória do inimigo, mas se nós não nos levantarmos em unidade, como foi aqui, irmãos, dos conselheiros, diz aqui, ó, teve conselho com seus príncipes e os varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Ninguém questionou. Eu hoje vou fazer um churrasco. A minha filha aniversariou, não posso ir tapar buraco. Eu não posso hoje não, porque eu comprei uma fazenda, eu vou lá ver. Não, eu não posso ir ajudar hoje não, porque é tanta desculpa farrapada que nós damos. E a gente acha que é fiel a Deus. O que você está fazendo, filho? Filha, o que você está fazendo? Você precisa conhecer o que Deus tem para ti. Ninguém ganha guerra assim não. De qualquer maneira não. A gente não ganha guerra só na lábia não. Brasileiro gosta de dar um jeitinho nas coisas, mas aqui no Reino de Deus não tem jeitinho não, tem coisa séria. Ou você entra na guerra com tudo, corpo, alma, mente e espírito, ou o inimigo te arrebenta. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Precisa depender de Deus. Mesmo sendo fiéis, enfrentamos lutas que servem para nos ensinar a depender de Deus. Em tudo, em nossa vida. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos lutas e obstáculos que servirão para engrandecer o nome de Deus em nossa vida. Não é para você ficar chorando nos cantos de parede, não. É para você orar. É para você consagrar, é para você buscar.
É para você dar uma revisada na sua vida e ver onde é que você está falhando. E dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Arranca isso. Irmãos, eu sou homem igual a vocês, sujeito a pecado, sujeito a errar. Mas quando o trem pega para o meu lado, que Satanás quer me levar para alguma situação difícil, eu chego para Deus e eu conto: Pai, olha, esse pecado aqui, ele é gostoso. Eu não estou tendo força para vencer. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Eu tenho um rebanho para apresentar diante de Ti, Deus. Não deixa eu entrar nesse negócio, Deus. Me ajuda, Deus. Irmão, não perdi uma batalha ainda. Eu não perdi nenhuma batalha. Nenhuma. Você acha que eu sou homem e eu não sou sujeito a pecado, irmão? Que o diabo não me tenta, irmão? Você anda comigo, você vê a luta. Me ajuda nas orações, porque Satanás está de olho em mim, irmão. Só que eu estou de olho regalado nele. De olho regalado. E é isso que eu quero que você faça. Anda de olho regalado. O inimigo das nossas vidas não desiste da sua meta, que é destruir aqueles que querem servir a Deus com integridade. Portanto, precisamos ser vigilantes, irmão.